1 Samuel capítulo 18, vai falar de uma história muito interessante na Bíblia sobre relacionamento e sobre amizade. Porque entenda bem, se você ainda não entendeu isso, são os relacionamentos que nos colocam no lugar que nós estamos hoje. E se você busca algo além do que você tem hoje, serão os relacionamentos que você busca que te colocarão lá. Então, se você entende que até onde você chegou hoje foram os seus relacionamentos que te trouxeram, você vai entender que o seu futuro depende de quem você se relaciona. Você acredita nisso? Posso ouvir um amém? 1 Samuel capítulo 18, a partir do verso 1, eu quero ler até o verso 3 com vocês. Diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa do seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Até aqui. É uma amizade que nasce de um momento difícil. Se você for olhar para esse capítulo de número 18, 1 Samuel, você vai entender um paralelo que muitas vezes está acontecendo com você. Aqui nós temos a história de Jonatas e a história de Davi, que se cruzam num momento em que nada favorecia Davi. E o que não favorecia Davi? No capítulo 17 desse mesmo livro, a gente vai entender que Davi vence a grande batalha, que o coloca num palácio. E a batalha, um momento histórico da sua vida, que de fato divide toda a sua história. Se você ler o capítulo 17 de 1 Samuel, ali está a vitória de Davi sobre Golias. E é exatamente a história que divide para toda uma sociedade, para todo um povo, quem era Davi antes e depois dessa batalha. Agora olha que interessante. Antes da batalha, para as pessoas, quem era Davi? Mais um, conhecido, filho de Jessé, da casa de muitos irmãos, pastor de ovelhas, alguém formoso à vista, inteligente. Esse era Davi. Mas depois da batalha com Golias, Davi já não ficava na sua cidade, não ficava mais na sua parentela. Quando ele vence Golias, ele é alçado a uma visão nacional. Então quem é esse menino que não se veste de soldado, mas que tem a autoridade de um soldado, para chegar diante do maior exército que podia se confrontar, porque tinha gigantes naquela época, que eram os filisteus? Esse era Davi. Ele se coloca, não veste uma armadura tradicional, tem uma ferramenta própria, mas bem usada, e vence uma batalha estratégica que tira ele de um anonimato e coloca ele diante de todos. Nesse paralelo, Davi, o desconhecido, se torna alguém conhecido. E depois da batalha com Golias, ele tem acesso ao rei, acesso ao palácio. Por quê? Quando Saul vê a capacidade dele de vencer, não só o convida para estar com ele, mas quando o convida, dá acesso a tudo. E ainda, 1 Samuel vai dizer o seguinte, que a tamanha conexão de Davi com o palácio, com o rei, que até os soldados se afeiçoam com Davi. As pessoas se apaixonam pelo guerreiro que venceu o gigante. Mas veja só, ele não venceu um gigante, ele mudou o destino de uma nação. Ele libertou uma nação de uma possível escravidão. Ele colocou Israel num novo patamar. Mas quando ele entra no palácio, o que vai acontecer com ele? Vai começar a perseguição. Se a perseguição era dos inimigos lá fora, agora começa a perseguição dos inimigos lá dentro, dentro do palácio. E a maior perseguição que ele vai ter é quando ele começa a comandar tropas. E num dado dia, depois de grandes vitórias, sendo comandante de tropas, uma frase vai mudar a característica de Davi dentro do palácio.
E essa frase é falada depois de uma batalha. Quando algumas mulheres festejavam a volta de Davi, elas falam assim: Saul matou os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. Quando Saul ouve isso, ele muda o comportamento. A Bíblia diz que um espírito da parte de Deus vem e se coloca em Saul. E dali por diante, Davi vai ser perseguido por Saul. Não vai ser mais admirado. E qual que é a questão? Davi agora se coloca o quê? Dentro de um palácio de admirado a perseguido. E essa história vai adiante, até o ponto que Davi tem que fugir do palácio. Só que escute bem esse detalhe, eu estou só explicando a história para você, porque eu quero ir para o ponto de vista prático. Mas antes você tem que entender a história. Na hora que ele foge, Jonatas, esse que eu acabei de ler aqui, se afeiçoa e se conecta com Davi. Escute uma coisa que eu vou falar para você nessa noite. Eu não sei qual é a batalha que você está vivendo hoje, qual é o seu grande desafio, mas é na hora que você começa a ser perseguido que os verdadeiros amigos aparecem. Mas Fernando, eu tenho que me colocar numa situação difícil para entender quem são meus amigos? Posso te falar a verdade? Sim. Porque não é nos dias fáceis que os amigos se apresentam. Os verdadeiros amigos que serão íntimos, que te acompanharão, que trilharão grandes caminhos com você, que acessarão o seu futuro e o seu destino, esses se mostram na hora da angústia. Esses se mostram na hora das grandes batalhas. E o que acontece aqui? Jonatas vai lá e acessa Davi, acessa o coração. E na hora que ele foge, Davi vai fugir e vai buscar um abrigo mais próximo. Nesse interim, Jonatas se encontra com Davi, fugido do pai, em outros lugares, para determinar uma aliança. E essa aliança ela vai ser perseguida até o fim da vida de Jonatas. Existem amigos que você vai conquistar ao longo do caminho, que vão estar com você ao longo da sua caminhada. Mas escute bem nessa noite. Você precisa de bons relacionamentos. Você precisa se conectar a pessoas que te levem a um novo nível. Você precisa se conectar a pessoas que vão te mostrar um caminho muitas das vezes difícil de você trilhar agora, porém te leva ao que o seu futuro te espera. Vou fazer uma pergunta simples para você responder com você aí mesmo. Com os relacionamentos que você tem hoje, você chegou aonde você queria? Até onde os seus relacionamentos te levaram? Eu quero dizer relacionamentos em família. Não só relacionamentos social, um relacionamento social, uma conexão social, uma conexão profissional. Porque da forma que você se relaciona, o seu futuro está se escrevendo. E como vocês entraram aqui nessa noite, eu vou dizer com clareza para você, o seu futuro está se escrevendo. Só que precisa que a sua decisão, a partir de hoje, seja clara, seja objetiva, para que você saiba com quem andar. Davi sabia com quem não andar a partir das suas grandes batalhas. Porque quando você sabe com quem não andar, muito mais claro vai ficar com quem você deve andar. E andar com pessoas que vão te colocar num próximo nível é muito difícil? É claro que é. Porém, elas estão abrindo o caminho para que você conquiste o seu futuro. Mas eu digo e repito, começo dessa mensagem, você só vai chegar no seu futuro e no seu destino pelos relacionamentos que vocês têm. E se esses relacionamentos não estão te levando para o teu futuro, comece a rever então eles. Porque voltando para a história, Davi foge e ele vai chegar diante de Aimeleque, que é um sacerdote. E ele tenta se esconder ali por um tempo. Quando ele tenta se esconder, esse sacerdote vira e fala para ele: por que você está aqui? E ele fala para ele: olha, eu estou aqui porque eu estou numa comitiva que o rei me enviou. Estou vindo aqui para visitá-lo. E é estranho porque Davi é um guerreiro, é um general, que está na frente de uma tropa. E ele estava sem armadura.
Ele não estava na característica original dele. Quando você está vivendo problemas de relacionamento, você normalmente tenta fugir desses problemas. E você começa a se tornar como Davi. Parece que às vezes uma fuga ali, com o fulano, com o ciclano, vai resolver o seu problema. Mas posso te falar, não adianta fugir daquilo que é certo. Porque se você não passar por esse momento agora, desafio, você vai passar daqui a alguns dias. É certo que você vai passar. É claro isso. E quando ele vai àquele sacerdote, é interessante porque o sacerdote pergunta para ele, você está com armadura? Não estou carregando nada. Ele fala assim, você tem algum armamento, alguma coisa aqui? E o sacerdote, Elimeleque, vira para ele e fala assim, olha, eu tenho a espada de Golias. Ela está guardada ali, com a estola sacerdotal. Quando você está no lugar errado, muitas vezes existem sinais de vitórias que você já passou, que estão guardadas lá. Davi vai lá e pega a espada de Golias, que até então era uma memória de uma vitória. Eu não sei se você está, antes de entrar no palácio, escute bem, não sei se você já entrou no palácio, ou não sei se você está fugindo daquilo que Deus quer que você faça. Mas uma coisa eu tenho como certa, às vezes quando você está fugindo, o sinal das suas vitórias está nesse esconderijo. Porque quando Davi olha para aquela espada, ele lembra do quê? Eu venci, é vitória. Eu venci. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu entro numa segunda clareza dessa palavra nessa noite. As pessoas preferem viver a solidão do que se relacionar e vencer. Só que tem um problema. A solidão leva ao isolamento social. E se vocês não sabem, o isolamento social é uma das coisas que mais tem levado as pessoas à depressão e à ansiedade. As pessoas estão tentando se desconectar tanto dos desafios. É uma geração que... é como no WhatsApp, né? Veio aquela mensagem que você não gostou? O que você faz? O que vocês fazem? Deleta. Se é aquela pessoa indesejada, faz o quê? Bloqueia. Lá vem aquele chato de novo. Tribuloso. O que eu faço? Não vou responder ele não. Deixa eu bloquear ele aqui. Só que inconscientemente o que está acontecendo com você? Você está fazendo isso na vida real. Sabe quando começa a vir aquele desafio, você não aguenta mais aquela pessoa, mas você não tem como desviar dela. Ela faz parte do seu caminho. Você vai lá, não falo com ela hoje. Só que você vai acumulando. Sabe aquele tapete que você vai levantando e colocando a sujeira embaixo? Mas existe. Em algum momento alguém vai levantar. Algum momento vai vir a luz, aquilo que não pode se esconder. Porque as trevas não se escondem diante da luz. Eu estou levando você... O pastor Lenildo falou isso no culto anterior. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela não está cortando só para você, ela está cortando para mim também. O que te impediu até agora de conseguir de fato conquistar aquilo que Deus tinha para a sua vida? Eu te respondo, os seus relacionamentos. Porque Davi tinha todas as promessas, Davi venceu os gigantes, Davi acessou o palácio e chegou no momento em que ele tinha que enfrentar um desafio, ele começou a fugir. Os sinais vieram. Quer mais um sinal? Ele pega aquela espada, só que ele não fica lá. Por quê? Junto do sacerdote tinha um oficial do rei. E esse oficial, Davi já sabia que ia levar para Saul, que ele estava lá. E Davi ia ser perseguido por Saul. O que Davi faz? Foge de lá. Só que o que acontece? Davi vai para um segundo passo que pode te prejudicar. Pode te levar à solidão. Davi vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Ele se coloca na caverna.
Só que olha só que surpresa que às vezes a caverna te espera. Você fala assim, caverna estava sozinho? Não. Abra em Samuel, 1 Samuel, capítulo 22. Primeiro Samuel, capítulo 22. Logo na sequência. Olha o que diz aqui. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para estar com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem que estava o quê? Endividado, e todo homem que estava com o espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha aí. Deixa eu escapar. Vou agora para a caverna. Fazendo um paralelo aqui. Quando a gente começa a enfrentar dificuldades nos nossos relacionamentos, dá vontade de entrar para a caverna, não dá? Sim ou não? Ah, não muitos, né? Sim ou não? Ah, ok. Não sei só eu, né? A caverna convida. Você ouve a voz dela. Parece que te chama. Só que você pode se surpreender como Davi. Porque quando Davi vai para a caverna, o que acontece? 400 homens perseguem ele. Tá bom para você? É aquilo que você fala assim, meu Deus, tá tão difícil. Eu não tô aguentando. Mas parece que quando tá difícil é que vem mais gente atrás de mim. O que eu tô fazendo de errado? Parece que quando eu não tô bem, aí é que as pessoas vêm atrás de mim. Bingo, acertou. Mas deixa eu falar uma coisa pro teu coração. Sabe por que as pessoas estão atrás de você? Porque você não pode esconder o que Deus colocou dentro de você. Você não pode esconder a liderança que Deus colocou dentro de você. Você não pode esconder aquilo que o Espírito te encheu para derramar. Você não pode esconder aquilo que Deus te chamou para fazer e que é tempo de fazer. Não é uma caverna que vai tirar uma promessa que Deus colocou na sua vida, e muito menos mentir naquilo que Deus disse que é verdade sobre os seus dons, sobre o seu talento, sobre o seu chamado, sobre o propósito que Ele tem na sua vida. É claro isso? Então não se esconda na caverna. Não se esconde não. Porque quando você perceber, tem alguém já atrás de você. Só gente bem, né? Não. Você está achando que vai ser fácil se relacionar? A liderança vai exigir exatamente isso de você. É você pegar o diamante bruto e lapidar. Porque eu não tenho dúvida alguma que, por exemplo, nessa noite, nesse lugar, existe um tesouro dentro de cada um de vocês aqui. E não tem como você conter isso. Entenda, eu vou te dizer para ficar bem claro para você nessa noite. Não esconda dentro de você, não coloque numa caverna e não tente ficar sozinho quando Deus te chamou para sair para fora. Tem que sair para fora. Não vai adiantar se esconder. Só que tem uma coisa, não existe só uma caverna. Pode existir a segunda. É mesmo, Fernando? Tem. Davi sai dali. E Davi era uma pessoa que sabia se relacionar. Ele se relacionava tão bem que quando você lê 2 Samuel capítulo 22, você vai ver os homens, na morte de Davi, ele está morrendo, mas ele está fazendo um tributo aos homens que andaram com ele. E segundo a história, há na verdade uma pontuação histórica. Crônicas vai falar 47, 2 Samuel vai falar 37. Davi tinha 37 valentes, sendo que desses 37, 3 eram íntimos, andavam com Davi. Por exemplo, aqui, 3 deles estavam com Davi, mais os 400, mais os soldados que quando Davi começou a ser perseguido, ainda assim obedeceram a ordem e seguiram Davi, não voltaram para Saul. Isso mostra o quê? Que quando Deus te chama, você tem que saber se relacionar. Tem pessoas que já te admiram e você nem sabe. Você está se achando ainda pequenininho.
Você está achando que você é aquela pessoa de 5 anos atrás, de 1 ano atrás? Quem disse para você que você é aquela pessoa de 1 ano atrás? Quem disse para você? Acredite, querido, tudo se fez novo. Não dá mais para voltar para trás, sendo que Deus já te catapultou para uma nova vida. Você foi lançado. Lançou, não tem mais jeito. Agora é só contar novas histórias. Amém? Eu posso ver novas histórias aqui? Amém? O amém está melhorando, tá? Olha aí. Deus é muito bom. Mas vamos lá. A segunda caverna vai vir. Por quê? Ele sai da caverna de Adulão, Sérgio. Saiu da caverna de Adulão, os desafios continuam. Ele vai ter uma batalha muito difícil em Keila, uma cidade. Ele toma aquela batalha mesmo com os homens com medo. E ele vai consultar a Deus, Deus fala, não, tome a cidade. Mas ele fala, Senhor, tem muitos filisteus ali, como que eu vou entrar naquela cidade? E ele consulta novamente, Deus fala, não, toma a cidade de Keila. Eu vou dar ela para vocês. Vocês vão conquistar ela. Ele entra lá e conquista a cidade. E quando ele sabe que Saul já sabia dessa vitória, para ir atrás dele, ele consulta novamente a Deus e ele sai daquela cidade. Só que aí, alguns destinos vão se cruzar. Entenda bem. Existem pessoas que vão se conectar a você com a alma, como Davi se conectou a Jonatas. E vão te acompanhar. Mas tem pessoas que hoje se conectaram a você num passado e hoje não fazem parte, que Deus vai reservar algumas lições. Davi sai dessa cidade. E quando Saul sabe disso, ele sobe. E olha como que as coisas acontecem. Num determinado momento, Davi está com seus soldados e ele vê que o rei Saul se aproxima. Com 3.000 soldados de elite, ele convoca os melhores para essa batalha, para derrubar Davi. Só que ele tem que parar para entrar na caverna. Ele para ali por um momento. E quando ele entra nessa caverna para se aliviar, Davi está escondido com os seus soldados dentro da caverna. É a segunda caverna. Essa caverna aqui é desafiadora. Por quê? Porque nessa caverna, muitas vezes que você se coloca e você não quer sair, vem o sentimento da vingança. A primeira você foge porque não tem como ficar. Tá ruim, vai ruim mesmo. Tem 400 atrás de mim, eu tenho que sair. Ok, mas a segunda, você está com essas pessoas lá dentro. E o que você ouve lá dentro é o quê? Mata ele. É agora. Vai lá, Davi. Ele não está vendo. Mata Saul, ele quer te matar. Davi vai lá. Corta uma parte do manto do rei, o manto real. Guarda com ele. Aqui é muito forte. Sabe por quê? Essa caverna que você pode estar passando agora, você está num estado em que você está tão deprimido ou tão triste, que o sentimento que você tem, repito, é de vingança. Agora eu vou fazer o que eu quero. É agora que eu vou usar toda essa raiva, todo esse ódio, todo esse sentimento e jogar para fora. É agora que eu vou derrubar tudo, eu vou acabar com tudo. É agora que eu acabo com esse casamento. É agora que eu acabo com isso daí que se chama de filho. É agora que eu acabo com esse que eu chamo de pai, que eu chamo de mãe. Só que você não parou para pensar que você está dentro de uma caverna. E o sentimento é o quê? Vingança. Porque nessa caverna que você entrou, ninguém entrou com você, muitas vezes. Ou se entraram pessoas que estão te levando a um sentimento que não é o correto. Na hora que os soldados falam para Davi, Davi vira e fala, peraí, não.
que Deus tenha compaixão. Eu jamais tocaria no ungido do Senhor. Jamais. Davi não toca em Saul. Saul sai da caverna. Tem horas que você tem tudo na mão para fazer o que você quer. Só que eu posso te falar uma coisa? Nós não somos melhores do que ninguém. Sabe essa dor que você está sentindo? Que o passado te visita todos os dias? Sabe aquele erro impagável do passado? Sabe aquela humilhação inesquecível? Quem fez isso com você, perdoe-me falar, é igual a você. Você não é melhor do que ele. No que eu me apoio? Na sabedoria. Ninguém tem um céu reservado só para si. Ninguém tem um Deus próprio. Só existe um Deus que é justo e que todos os dias nos orienta sobre as nossas dores. Você quer que eu te falo? Você só vai resolver essa dor quando você entender que você é responsável por ela. Quando você disser assim, eu hoje rompo com a vingança. Eu hoje rompo com o meu passado. E a partir de hoje eu escrevo uma nova história para a minha vida, para a minha família, profissionalmente, para o meu ministério, para os meus filhos, para os meus pais. Eu escrevo a partir de hoje. Mas a decisão está em você. É como Deus falando com Josué. Josué, eu sei que é pesado para você substituir Moisés. Eu sei que você vai ter que entrar em Canaã, fazer algo que nem Moisés fez. Mas ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Eu não estou falando para você que é uma coisa fácil, mas eu quero dizer para você nessa noite que existe sim um caminho e uma solução a partir de agora. Largue a solidão das suas decisões. Largue a solidão dos seus problemas. Deixa de cuidar daquilo que Deus falou para você que não é você que tem que carregar. Deixa o perdão vir à sua vida. Deixa essa pedra que está nas tuas costas, como uma mágoa, como uma tristeza profunda, cair hoje por terra, para que Deus escreva novos caminhos, para que Deus te dê liberdade de você assumir os caminhos que Deus já tem preparado para você. É hoje. Porque existe o amor e o perdão, e ele está aqui, e é Jesus Cristo. Jesus é o amor que você precisa para hoje. É a decisão certa para hoje. E eu não tenho dúvida, quando Davi é tocado por isso, existe o princípio da honra. Existem os princípios que têm que ser respeitados. Porque escute uma coisa, sentimento não é questão de querer, é fazer o certo. Hoje eu não estou bem, não quero fazer, não. Mas é o certo? É o princípio que te orienta? Sim ou não? Perdoar é fácil? É claro que não é, mas é o certo. Você vai entender agora. Saul sai para fora da caverna. Segue adiante aí, capítulo 24, versículo de número 16. Você vai entender onde essa mensagem chega. Deixa de lutar sozinho aquilo que Deus não preparou para você viver sozinho. Deus quer que você se conecte a pessoas que vão mudar o teu destino. Deus quer que você se conecte a pessoas que vão mudar o seu destino. No mundo de hoje se fala muito sobre inteligência emocional. Sim, mas também está se falando muito sobre inteligência espiritual. O que você tem que entender? Que espiritualmente você tem que estar alinhado a alguém que pode te equilibrar e te dar a decisão certa. Desculpem, eu conheço um que mudou a minha vida, a minha história. Ele se chama Jesus Cristo. É em Jesus que você recalcula a rota e tudo começa a mudar. Amém, querido? Pode tocar, fica à vontade. Jesus é aquele restart, Fábio. É quando eu preciso recalcular. Peraí, como está o meu destino?
A mudança do teu destino está a um passo de um relacionamento. Posso te falar isso? Às vezes a pessoa que está do seu lado, olhe para ela aí. Você sabia que ela tem poder de conectar você ao seu destino? Aleluia. Há 5 anos atrás, irmãos, eu chegava aqui na The Alpha. 5 anos atrás. E eu chegava num momento em que eu estava numa caverna. A minha caverna chamava-se família. Relacionamento conjugal. E eu estava a um passo de perder o meu casamento. Ainda ali na Rio Negro, eu participei do aniversário, primeiro aniversário da igreja. E naqueles 12 dias de ministração, eu fui sarado. Eu pensei que eu conhecia Jesus. Sendo filho de pastor, vivendo a vida ministerial há mais de 25 anos. Mas quando eu vi que Jesus era algo que eu nunca tinha visto na minha vida, eu falei, eu pensei que conhecia Ele, mas eu não conhecia. Sabe qual que é o problema? Às vezes você está se relacionando com as pessoas ou com Deus no automático. Sabe aquilo que você acorda de manhã e parece que está tudo igual? Não deixe seu relacionamento esfriar. Não deixe ser tudo igual. Quem diz que com Deus é tudo igual? Quem diz que a tua oração tem que ser a mesma? Quem diz que o teu louvor tem que ser o mesmo? Quem diz que seu devocional tem que ser o mesmo? Quem diz que você tem que descobrir ou se conectar com as mesmas pessoas? Quem diz que Deus não vai te levar a lugares novos, a lugares altos, a pessoas novas, a portas que se abrirão? Quem disse para você? E por que você está lutando contra o tempo se Deus já falou, uma nova porta eu te abro a partir de hoje? Deus está falando isso. No culto passado o Senhor falou, cura é porta. Você precisa se curar. Mas a decisão começa em você. Há 5 anos atrás eu chegava aqui. Irmãos, eu falei isso para o pastor Jairo e falo para todos os irmãos e para todos que eu conheço aqui dentro. A The Alpha não é uma mudança de vida espiritual, é uma mudança de vida completa. Sabe por quê? Porque você não é só um cristão que vive dentro de uma igreja. Na verdade, você é um cristão que vai para fora da igreja mostrar a bondade de Cristo. Eu aprendi a ser uma pessoa socialmente melhor pelo alimento que eu recebo aqui. Por isso que eu honro essa igreja. E vou honrar todos os dias. Porque aqui mudou a minha vida. Você não está entrando num lugar em que você, de repente, acha bonito, 2, 3 telões, um som perfeito. Não é só isso, isso é excelência de quem já venceu grandes batalhas e sabe como agradar e adorar a Deus, que é o pastor Jair e a pastora Cassiane. É a tradução de anos de ministério para se vencer e saber servir ao Senhor em excelência. Mas não é isso. É que, na verdade, aqui, pela vida dos nossos pastores, o Espírito Santo encheu esse lugar. E não tem como você entrar daquela porta para dentro e sair o mesmo. Porque existe uma unção derramada para mudar a sua vida. E eu vou repetir, se você chegou nessa noite aqui precisando de algo, eu só quero fazer um convite para você. Você está no lugar certo para receber algo novo e eu te convido a viver o novo de Deus na sua vida. E o primeiro relacionamento que você precisa mudar é o seu com Deus. Porque se você não mudar o relacionamento com aquele que te amou primeiro, nada faz sentido. Não é verdade? Em 5 anos, Deus mudou minha vida aqui dentro. Hoje, eu vivo algo que eu recebia promessas quando eu tinha meus 13 anos de idade. Tá velhinho, né, Fernando? Não vou nem falar aqui o tempo. Mas o tempo passou. E hoje eu vejo Deus se cumprindo o que Ele falou lá atrás. Sabe por quê? Porque Ele ainda é o mesmo.
Ele não mudou. Escute, quem muda somos nós. Quem muda somos nós. Mas Fernando, você não sabe o que eu estou passando. Eu posso não saber a tua história, mas eu sei porque você chegou até aqui nessa noite. 5 anos eu cheguei aqui, Deus mudou meu casamento. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho um casamento abençoado, tenho uma vida próspera. Eu posso dizer que amo a minha família. Minha esposa está grávida do nosso 2º filho. E eu só louvo a Deus por tudo que Deus tem surpreendido. Deus tem colocado pessoas na nossa vida que destravaram o nosso destino. Pessoas que nos abençoaram, pessoas que nos ensinam. Porque você não chega, eu repito, você não chega ao seu futuro sozinho. E eu só posso dizer que até aqui o Senhor me ensina, me mostra o passo a passo e me faz caminhar por aquilo que Ele já tinha prometido lá atrás. Por que eu estou falando de promessa? Porque, como eu disse, eu sei que vocês têm tesouros dentro de vocês. E onde há um tesouro, existem promessas. E as promessas de Deus não acabaram na sua vida. Hoje à noite você restartar isso. Eu posso ouvir um amém? Só que você precisa entender. Está nos relacionamentos. Quer ver? Capítulo 24, versículo 16. Diz assim: E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a voz e chorou. Aqui é o final quase de uma trajetória. Tempos de perseguição de Davi, de Saul a Davi. Quando Davi sai da caverna, ele fala com Saul: Olha, rei, está aqui o pedaço do teu manto. Se eu quisesse te matar, eu tinha te matado. Mas eu não matei. Eu sei que muitos têm falado de mim para você, mas eu sempre te honrei. E Davi começa a falar daquilo que Saul representava. E de repente, Saul cai em si. Sabe por quê? Quando a gente é tomado pelo rancor, pelas tristezas, pelos sofrimentos do passado e não restarta, a gente não escuta mais a voz daqueles que são preciosos. A gente não mais identifica quem venceu batalhas conosco. A gente não identifica pessoas que andaram conosco, que abriram portas e construíram um caminho que nós andamos hoje. Eu repito, você está aqui por causa de relacionamentos. Você não chegou aqui sozinho. E naquela hora Saul entende: meu Deus, é Davi. E olha aqui a afeição: filho, essa é a tua voz? Aleluia. Você consegue ouvir a voz do Senhor com você nessa noite? Ainda consegue ouvir a voz dele? Ainda consegue ouvir a voz do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus desafetos? Que deixa eu explicar uma coisa. Não julgue pessoas, julgue a atitude das pessoas. Entenda, separe a pessoa das atitudes. As pessoas todos nós somos fadados a erro. Mas quando a gente separa pessoas de atitudes, a gente entende que as pessoas merecem misericórdia, ainda que tenham errado. É claro isso para você? Entenda isso. Todos nós erramos. Nessa hora Davi olha para Saul, e Saul olha para ele e entende que era Davi. Mas olha só, quando Saul cai em si, se cumpre uma promessa que é profetizada pela boca de Saul a Davi. Versículo de número 20. Agora, pois, eis que bem sei que certamente, está falando Saul para Davi, hás de reinar. Ele está dizendo aqui: Davi, eu sei que você vai ser rei. O rei estava profetizando para o próximo rei. Eu sei que você vai ser rei. Eu sei que eu te persegui até aqui, mas eu sei o futuro que já está preparado para você. E que o reino de Israel há de ser firme na sua mão. Você vai ser próspero como rei.
Portanto, agora, jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha descendência de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Ou seja, não esqueça minha família, não humilhe, não persegue, não mata os meus como eu estou querendo fazer com você. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Entenda uma coisa. Por mais difícil que está o seu relacionamento hoje, é na hora que o perdão vem, que a palavra profética é liberada e você avança para o seu futuro. Você está entendendo isso nessa noite? Se você estiver entendendo, faz assim com a sua mão, que eu quero ver se você está entendendo. O seu futuro depende de uma palavra de perdão. Porque a pessoa que vai te perdoar nessa noite, ela tem, numa palavra, liberado o seu futuro. Está aqui. Davi foi reconhecido por Saul. Saul olhou para ele e falou assim: olha, eu sei que você é o rei. Filho, eu ouvi sua voz. Eu sei que você é o rei. Eu sei que o reino vai ser próspero. Mas não faz mal para minha família. Preserva os meus. Uma palavra, um aceno, uma atitude mudaram o futuro de Davi. É claro isso. Por quê? Porque Davi entendeu que ainda que o seu relacionamento com Saul fosse difícil, existia uma bênção que seria impetrada por ele. Existia um futuro liberado por ele. Existia uma conexão de alma com Jonatas, sim, que defendeu, que preservou, que cuidou para que Davi não fosse muitas vezes morto pelo próprio Saul, que cuidou da vida de Davi, no caso Jonatas, como um irmão. Só que no final, estava aqui preparado. A palavra tinha que ser liberada. O que te trouxe aqui nessa noite foi uma série de acontecimentos. Alguns deles você nem sabe por que aconteceram. Do rumo que andou a sua família, os seus relacionamentos. Você não sabe. Às vezes você tenta entender como Davi tentava. Só que chega uma hora que o problema vai vir na sua mão para você resolver. E o que você vai fazer? Você vai honrar o ungido? Você vai honrar a autoridade da pessoa que você precisa se relacionar ou não? É uma decisão. A decisão que Davi tomou na caverna mudou o futuro. A caverna que você está vivendo hoje é o momento da sua decisão. É da decisão que você toma hoje que o seu futuro se destrava. Eu tenho decisões em família e eu posso testificar isso, porque eu falo com a autoridade de quem venceu isso. Eu só vivo a vida ministerial que eu tenho hoje porque um dia eu perdoei alguém. Eu só vivo e tenho a família que eu tenho porque um dia eu perdoei alguém. Eu poderia estar aqui arrastando um sentimento de dor até aqui na minha vida. Só que certamente eu não estaria aqui. Certamente eu não estaria aqui nessas quatro paredes. Certamente eu não estaria nem sei onde, se em Alphaville. Eu não sei onde eu estaria. Mas porque um dia na minha caverna eu tomei a decisão de respeitar e perdoar, Deus destravou os caminhos. E hoje eu estou aqui. O caminho que te leva ao teu destino, a promessa que Deus te deu, depende da tua decisão hoje. Fernando, eu preciso tomar decisão. Se você precisa tomar decisão, eu quero te fazer um convite então. Porque hoje existe uma dimensão aqui que eu sinto da cura. Só que a maior cura é como Jesus disse, que todos os pensamentos negativos, as tristezas, as mazelas que nós temos, vêm do coração.
Então o homem, ele é mau o quê? No seu coração. Então o que contamina o homem não é o que vai de fora para dentro, mas o que está dentro. E de dentro sai. O que te trouxe aqui foi algo difícil, mas eu quero que a partir de hoje comece a fluir do teu coração novas palavras. Palavras que curam, palavras que libertam, palavras que te conectam ao teu futuro e às pessoas certas, palavras que vão mudar não só o teu futuro, mas o futuro daqueles que vão se conectar a você, palavras que vão fazer com que esse tesouro que está dentro de você enriqueça a vida de outros e conecte essas pessoas também ao seu futuro. Por isso, nessa hora, quem precisa de uma oração nesse sentido, eu quero convidar a vir aqui à frente, por gentileza. Peço à igreja que se coloque de pé. Fernando, eu preciso liberar isso no meu coração. E é hoje. Eu quero te convidar. Vem aqui à frente. Temos mais pessoas? Vem aqui à frente. Hoje a sua rota está sendo recalculada. Pode ficar aqui. Existe um Deus que tem novos começos para a sua vida. Hoje é noite de novos começos. Ah, Fernando, mas e o que aconteceu comigo? Você não sabe. Eu sei. Realmente eu não sei de tudo. Mas eu sei que existe um Deus que trouxe hoje uma palavra liberada de perdão para a sua vida. Essa angústia vai sair do teu coração. Essa tristeza profunda vai sair do teu coração. Essas palavras que foram liberadas contra a sua vida, que desacreditaram você de quem você era de fato, estão saindo hoje em nome de Jesus. Você não é um erro. Você não é um erro. Você é a própria perfeição do Pai. Você é escolhido. Você é amado dele. Existem pessoas que vieram aqui e estão feridas profundamente por palavras de maldição que foram liberadas pelos pais. Se você está aí sentado ainda atrás, aí vem aqui para frente. Essas palavras que foram liberadas contra a sua vida vão ser quebradas a partir de hoje no nome de Jesus. Não existe nada que impeça o renovar de Deus na sua vida. Lama sueremaras. Xerema suera. Vem aqui. Existe um Jesus que te ama. E ele não vai pesar nessa noite aquilo que aconteceu no passado. Nova vida, novos começos. Deus quer escrever tudo de novo, tudo novo. Venha, venha, venha. Quero pedir a consolidação, a intercessão que faça aqui já esse aparato aqui, todos que estão aqui à frente. Nós vamos orar e novas vidas aqui, novo está se escrevendo na vida dos nossos irmãos. Algo novo está acontecendo aqui nessa noite. Agora eu quero fazer um segundo convite. Um segundo convite. Quem está aqui na frente que ainda não aceitou a Jesus, faça só um sinal com a sua mão. Você não aceitou a Jesus ainda? Só faça assim para eu ver. Tem alguém que aqui ainda não aceitou a Jesus? Temos aqui na frente? Temos? Não temos? Alguém aí no fundo que ainda não aceitou a Jesus? Faça só um sinal, só para eu saber. Sabe por quê? Nós estamos apresentando um Jesus que muda a rota. Se eu tivesse entrado nessa igreja nessa noite e ouvido essa palavra, eu queria mudar a rota na hora. Eles estão mudando a rota aqui, ó. Eles estão mudando. Quem quer mudar a rota aceitando Jesus a partir de hoje? Novos relacionamentos, nova rota para a sua vida. Só faça um sinal assim com a sua mão. Eu só quero orar pela sua vida e te abençoar. Porque existe uma nova rota que te espera. Um novo destino que te espera. E olha que legal. Esse destino se conecta com a promessa que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém? Eu posso ouvir um amém? Nessa hora nós vamos orar por todos eles. Agora eu vou pedir ajuda então dos nossos irmãos da intercessão. Vamos orar pela vida de cada um deles. Porque uma nova rota está se desenhando, sendo escrita na vida dos nossos irmãos. Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra é fiel.
Eu oro agora pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, pedindo ao Senhor que o Senhor traga ao coração deles algo novo. O novo é aquilo que o Senhor está escrevendo na história deles. Eu sei que muitas são as tristezas, muitas coisas foram carregadas do passado, Pai, e que trouxeram eles até aqui nessa noite. Mas eu sei que o Senhor está escrevendo uma história nova a partir de agora. Uma história que traz as suas promessas, que traz a confiança que existe em Ti, Pai. No nome de Jesus, tira agora do coração deles, Pai, tudo aquilo que impediu até aqui viver um novo destino, um novo futuro, Pai. No nome de Jesus, Pai, tira, Senhor, toda tristeza, toda raiz de amargura. Tira, Senhor, tudo aquilo que feriu e trouxe um passado nebuloso, Pai. O Senhor tem uma nova história. O Senhor tem um novo destino na vida dos nossos irmãos. E no nome de Jesus eu rogo por isso agora. Escreve uma nova história. No nome de Jesus, tira toda a raiz de tristeza, Pai, de amargura. E no nome de Jesus, Pai, dá um novo destino. Que as palavras que foram liberadas, Senhor, travando o destino dos seus filhos, sejam palavras agora que promovam o destino deles. Aquilo, Senhor, que foi vergonha, que hoje seja alegria. Aquilo, Senhor, que antes, Senhor, travava o futuro deles, seja agora um caminho de bênção, de novas conquistas. Senhor, um futuro de paz, um futuro de uma herança permanente que nós recebemos e confiamos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem voltar aos seus lugares. Glória a Deus. Eu quero só falar algo aqui, uma última mensagem, porque essa igreja vai testificar muitas coisas. Eu sei que muitos de vocês ficaram aí sentados. Qual a atitude que você vai ter? Pega o seu telefone, escolha aquela pessoa que faz tempo que você não fala e mande uma mensagem para ela. Pode ser um oi, pode ser um eu te amo, eu me importo muito com você. Você pode pegar o teu celular agora e fazer isso. E o seu futuro pode ser destravado agora pela decisão que você tomar. Esse poder não está em mim, está em você. Esse poder está na decisão que você toma a partir de hoje. Deus já tirou muitas pessoas da caverna, mas a partir de hoje você tem que crer que é a tua atitude que te tira e que muda o seu futuro. Amém? Agradeço, em nome de Jesus.